Bom, gente, agora a gente vai lá para a nossa dica 3 de como utilizar as cores da paleta do design. Bom, aqui eu escolhi o template de apresentação, né? A criação, o tipo de design, eu escolhi a apresentação. E aí eu escolhi essa apresentação aqui super colorida que trata do folclore brasileiro. E vejam que ela tem uma organização de cores. Então, ela começa com o fundo azul, mas ela tem os elementos de cores bem determinados. E ela vai seguindo, vai mudando o fundo, certo? E vai adicionando alguns elementos, mas são elementos em que as cores conversam entre si, né? Então, todas essas cores, elas têm uma paleta de cores, para que elas funcionem bem. Quando a gente começa a editar muito design, a gente acaba, muitas vezes, tirando um pouco dessa identidade que o Canva traz, né? No sentido de já ter um template pré-determinado, com cores que combinam e tudo mais. Então, qual é a dica aqui? É uma dica muito simples. Eu vou fazendo as minhas alterações, eu vou excluindo os elementos, eu vou incluindo outros, eu vou colocando fotos, eu vou fazendo todas as minhas adequações, mas o importante é que eu sempre utilize, olha só, eu quero fazer uma alteração aqui, certo? Então, eu cliquei no texto, eu vou aqui no azinho, ele vai me dizer quais são as cores da paleta desse documento. Então, eu vou escolher entre essas cores aqui, certo? Eu posso escolher outras cores, Janaína? Posso, mas aí você precisa ter um cuidado. Por quê? Porque é uma questão da paleta de cores. Então, de como o Canva já distribuiu essas cores de uma forma harmônica no design, que as pessoas vão gostar do que estão vendo. E, gente, pensa bem na experiência de vocês. Quando você abre um material que está bonito, que está colorido, que está bem organizado, né? Imagina uma criança, né? O quanto ela fica mais feliz quando ela recebe um material bonito, colorido, organizado, até mesmo um adulto, né? Como nós. Então, a gente gosta, a gente tem essa necessidade de ter isso mais agradável visualmente, certo? Então, o Canva ele já tem essa organização. Então, para que a gente não acabe perdendo no momento de editar, excluir um elemento, colocar outro, para a gente não perder isso, a dica é, sempre que você for alterar uma página, você vai clicar em cima do texto, vai no azinho e ele vai te mostrar quais são as cores do documento. E aí, aqui, você pode brincar com a alteração de cores com base no documento. Aí você também vai perceber se cabe ou não. Viram aqui, gente, ó? Verde nesse rosa não dá leitura, então a gente não vai utilizar. Olha só, o laranja também não funcionou bem. O azul já funcionou bem, o vermelho também funcionou mais ou menos. Então, você vai fazendo também esse jogo de cores. Aí tem uma questão muito interessante que pedagogicamente a gente precisa observar. Quando a gente utiliza a cor vermelha, então se você está elaborando uma atividade e essa atividade vai trabalhar com feedback, é interessante a gente não utilizar cores que remetam ao erro, digamos assim, né? Então, geralmente a gente usa o vermelho para o erro, o verde para o acerto. Então, se você vai fazer uma atividade com um comando e você utiliza nesse comando a cor vermelha, automaticamente a pessoa já acredita que aquele comando é um comando que está errado porque ele está vermelho. Então, a gente pode também ter esse cuidado para esse trabalho cognitivo, né? Que é o uso das cores para a aprendizagem. E aí a gente pode utilizar outras cores e também as cores do template. Então, sempre tomando cuidado entre a cor que está no fundo para ela não brigar com a cor que eu vou utilizar para colocar o texto. E aí, gente, a gente usa muito a nossa intuição também, né? Enquanto usuários, o que eu consigo ler, o que me agrada aos olhos. Então, a gente também pode utilizar essa nossa percepção enquanto usuários. Caso tenham gostado, sigam o canal, ativem o sininho de notificações, curtam e compartilhem. Um abraço!